Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa noite, onde ainda estamos comemorando o Dia dos Pais, eu estarei falando sobre o dom da paternidade numa perspectiva cristã. E por isso eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus juntamente comigo no primeiro livro da Bíblia, também no primeiro capítulo, que é Gênesis para lermos o versículo 27 e também a parte A do versículo 28. Quero de antemão dizer que essa mensagem, embora tenha como alvo primeiramente os pais, também servirá para as mães, as esposas e também para os filhos. Então, é do interesse de todos os que aqui estão. Estejamos com os nossos ouvidos atentos, porque Deus tem uma palavra para nós nessa noite, para todos nós. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 diz o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Para que a nossa leitura não seja tão formal, eu gostaria que todos participassem dela, relendo comigo esses versos. Vamos ler? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Vamos fazer uma breve oração nesse momento. Santo Espírito de Deus, nós queremos te glorificar nesse instante, te exaltar pela tua onipresença, porque tu estás com certeza em nosso meio, passeando e operando em nossos corações. Estamos gratos a ti pela tua obra em nossas vidas, porque tu nos trouxeste nessa noite a esse lugar, ao teu santuário, nesse lugar onde habita a glória do teu nome, para glorificar Cristo Jesus, para adorar-te em espírito e em verdade. E pedimos, Senhor, tua bênção em especial nesse momento em que tua palavra foi lida e há de ser ministrada. Que o Senhor mesmo possa estar ministrando ela, Senhor, aos nossos corações e nos comunicando aquelas verdades tão importantes para a nossa vida e saúde espiritual. Que o Senhor venha sobre nós nessa noite daquela forma abundante, como no dia de Pentecoste, enche essa casa, enche esse lugar da glória e do louvor do teu santo nome. É assim que nós oramos, agradecido por tudo, em nome de Jesus, a quem vieste glorificar. Amém. Meus irmãos, a maçonaria, no seu mais alto grau, prega que a paternidade é um poder inerente ao próprio ser humano, especialmente ao homem, ou, como queiram alguns, ao macho, não é? Inclusive, os irmãos conhecem o símbolo da maçonaria,
E eu não sei quantos aqui sabem o significado, mas segundo pesquisas que foram feitas e comprovadas também, aquele símbolo significa o macho fertilizando a fêmea, de forma que no entendimento da maçonaria, o homem, ele em última instância se torna divino, porque em sua natureza, por si mesmo, ele traz o poder de gerar vida, de gerar outros seres humanos. Por isso que a maçonaria, inclusive, ela não dá abertura para as mulheres participarem, e sim os homens, o macho, não é? A pessoa do gênero masculino. Mas a Bíblia, que é a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, ela ensina que a paternidade é um dom de Deus concedido aos seres humanos, aonde, como foi colocado no boletim desta semana, o homem tem da parte de Deus a capacidade de gerar semente, que ao unir-se com o óvulo da mulher produz uma nova vida, uma nova pessoa. E o texto que nós acabamos de ler diz exatamente isso, porque nós acabamos de ler aqui a seguinte expressão: que Deus criou o homem à sua imagem, tanto a mulher como o homem no sentido do gênero masculino, e tão somente após, como está no verso 28, ter os abençoado e ter-lhes dito: sejam férteis, multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, é que a partir daí, de fato, o homem teve a capacidade de gerar filhos, de gerar vida. Em outras palavras, se Deus tivesse criado o homem e a mulher, mas não os tivesse abençoado, dando a eles esse dom de produzir vida, eles não poderiam por si mesmos, como prega a maçonaria, gerar tais vidas. Tanto é que existem, nós sabemos, as pessoas que são estéreis. Tanto existem mulheres estéreis como homens também. Então, o homem junto com a mulher só pode gerar vida, e a mulher se tornar mãe e o homem se tornar pai, se Deus os capacitar para isso. Porque a paternidade, como a maternidade, são dons de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus que abençoa, e ao abençoar, capacita eles para cumprirem essa missão. E eu gosto muito da explicação que um pastor muito famoso do passado ele dava quando ele tratava desse assunto. O pastor era Santo Agostinho. Ele era chamado de santo não é porque fazia milagre, não, devido à sua vida consagrada. E ele dizia que Deus concedeu esse dom aos seres humanos visando algumas coisas. Não deu simplesmente por dar, de forma que ninguém é mãe simplesmente por ser, e nem pai simplesmente por ser também. Mas há um objetivo maior que levou Deus a conceder esses dons aos seres humanos. E dizia o pastor Agostinho que Deus fez isso primeiramente visando a manifestação do seu poder e da sua sabedoria.
criado todos os seres humanos de uma única vez, pelo poder da sua palavra, assim como Deus criou todos os anjos. Existe atualmente cerca de 6 bilhões, segundo os cálculos, de seres humanos no planeta Terra. E alguém pode achar que é muita coisa para Deus fazer apenas pelo poder da sua palavra. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que pelo poder da sua palavra, Deus fez de uma única vez milhares e milhares de anjos que estão lá no céu nessa hora louvando e glorificando ao seu nome. Se Deus criou seres imateriais pelo poder da sua palavra, por que não poderia criar seres humanos também? E dizia Agostinho, Deus poderia, mas Deus não fez isso porque Deus queria exaltar o seu poder e a sua sabedoria. Porque se Deus, meus irmãos, fizesse tudo de um jeito só, de uma única maneira, Ele seria exaltado no seu poder, Ele seria exaltado em sua sabedoria, mas de uma forma limitada, restrita. Por isso que o salmista, quando ele contemplou a variedade das obras de Deus na criação, ele glorificou a sabedoria e o poder de Deus. Se Deus criasse todos os indivíduos como Ele criou os anjos, alguém poderia dizer, isso é tudo que Deus pode fazer? Se Deus criasse todos os seres humanos da forma como criou os anjos, alguém poderia dizer, isso é tudo que Deus sabe fazer? Mas glória a Deus que Deus sabe fazer anjos e sabe fazer seres humanos também. Então esse foi o objetivo primário, porque Deus